Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live hoje falando sobre contrato de honorários perfeito. E eu tenho certeza que isso às vezes é uma dúvida dos meus alunos. Será que eu tenho um contrato, doutora Mical, que ele vai ficar perfeito, que vai atender exatamente a necessidade do que eu preciso aqui do meu escritório? Tem contratos que a gente sabe que ele está prevendo problemas lá na frente. A obrigação do contrato é esse. Um contrato perfeito, ele está olhando todos os níveis de problema lá na frente, tentando evitar todos esses níveis de problema. Um contrato que não está perfeito, deixa falhas, deixa brechas para serem discutidas. Outra coisa é que o contrato é fruto de um bom diálogo com o gestor, com o seu cliente, com o seu contratado e contratante, porque um contrato que ele nasce do diálogo e de um bom combinado, ele dificilmente dá problema. E eu sempre digo o seguinte, gente, o contrato, ele é feito dentro das perspectivas que nós temos, né, contrato, para suprir dúvidas lá na frente, mas ele não pode ser um desajuste entre eu e o meu cliente, porque quando a gente passa para dentro do contrato, discutindo cláusula por cláusula, você já está num momento tenso com seu cliente e provavelmente já no momento em que ele deseja romper esse elo de confiança. O contrato é uma segurança entre as partes, mas ele tem que ser, acima de tudo, uma segurança para a gente tirar dúvidas, não para você ir pro fight de verdade com o seu cliente, porque quando você tá nesse momento, meu amigo, vou dizer uma coisa para vocês, tá já no momento em que vocês estão tendo dificuldade para você resolver suas demandas com seus clientes. Então vamos lá. Tava aqui terminando de organizar o computador. Bom dia para todo mundo. Quem tá falando aí comigo? A Mara, bom dia. Maria Luísa, bom dia para todos vocês. Essa terça-feira promete, viu? Essa terça-feira nós estamos aqui, ó, voltados para falar sobre contrato de prestação de serviço. Essa terça-feira foi feita para você parar e pensar. Muitos alunos, ó, Dalberto aí, bom dia, Dalberto. Quem é meu aluno que tá aí na live, gente? Quem que é meu aluno que tá aí hoje? Me dá um oi aí. Meus alunos, não pode deixar de me dar oi não, hein? De jeito nenhum. Meu aluno tem obrigação de me dar os oizinhos aí, hein? Ah lá, o Adalberto, a Karine, minha aluna, Réia, oi. Bernadette, bom dia. José Maria, bom dia. Eu tô achando cheio de aluna aí hoje na live, né? Que bacana. Pessoal, então vamos lá, meus alunos estão aí, mais oportunidade de tirar dúvidas, eu quero então estar com vocês. Fica aí na nossa live, e quem não tá nos seguindo, que não é meu aluno, mas me acompanha aqui, ainda não tá no nosso canal, vai lá no Instagram, nos acompanhe, faça aí a sua inscrição no Instagram, no YouTube, no nosso canal do Facebook. Todas essas redes são canais que a gente tem comunicação direta com o nosso aluno. E aqui a gente traz sempre notícias e informações para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom dia primeiro para todo mundo, porque agora é hora de falar sobre um contrato de honorários perfeitos. Você acha que existe um contrato de honorários perfeito? Tenho certeza que todos vocês que vieram para nossa live hoje estão buscando essa resposta. Existe então, gente, um contrato de honorários perfeito? Um contrato de honorários, primeiro, é um ajuste entre as partes na prestação de serviço entre o advogado e o seu cliente. E esse contrato de honorários perfeito, ele pode até não atingir total perfeição diante de algum problema lá na frente que você não está prevendo de jeito nenhum. Mas um contrato perfeito tem que ser em busca incessante de estar contendo todos os problemas
que lá na frente você pode ter. Um contrato, ele não foi feito para ser feito às pressas. Um contrato, ele não pode ser feito na correria, no desejo, né, na ânsia de se fechar um contrato. Um contrato, ele tem que ser feito com calma, com cautela e com toda a transparência. Quando a gente começa um contrato, a primeira coisa que você vai analisar, as partes, quem vai assinar? Vai ser empresa? Vai ser pessoa física? Quem vai assinar esse contrato para que ele tenha todas as qualificações corretas das partes que vão representar e responder pelo contrato? Aí alguns alunos falam assim para mim: doutora Mical, eu não tenho empresa ainda. O meu contrato vai ser na pessoa física minha ou tem que ser no nome de uma empresa? Olha, quem representa o seu trabalho é você. Se você já tem um CNPJ para realizar esse trabalho, olha, a Estival Advogados e a doutora Mical Estival. Quem vai fazer parte desse contrato? Quem coloco dentro do meu contrato é a Estival Advogados. Ela é a parte do contrato. A Mical já fez parte, sim. E se você ainda não tem empresa, está começando sozinho, você pode fazer o contrato, sim, no seu nome. Qual é a diferença entre fazer um contrato no nome da Mical ou no nome da Estival Advogados? A sua distribuição de imposto de renda. É aí que faz a diferença. Porque quando eu coloco contratos no nome da Mical Estival, eu agrego para o meu imposto de renda pessoal uma declaração em que eu vou pagar 27% sobre aquele contrato. Quando eu coloco o contrato de prestação de serviço no nome da Mical, da Estival Advogados, eu vou partir para uma tributação muito menor. Se você ainda, inclusive, meus alunos estão aí comigo, são MEI, vai ter uma tributação menor para ele também. Então, você tem que ficar de olho e conversar sempre antes, bater um papinho antes aí com o seu contador, para que você, quando realizar aí o contrato de prestação de serviço, avaliar qual é a pessoa mais benéfica para você colocar dentro do seu contrato, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Lembrando que a pessoa física tem um montante maior para pagamento de imposto de renda e a pessoa jurídica um montante menor. Por isso que eu oriento meu aluno, quando ele estiver começando, ele abrir uma MEI, porque ele foge dessa tributação de 27%. Então essa aí é a primeira etapa para um contrato de prestação de serviço perfeita. Por quê, gente? Porque não adianta nada você trabalhar para receber seu honorário e de repente você ter que passar por uma tributação muito alta, 27% do valor do seu contrato você paga como imposto de renda. Então, você tem que pensar nessas questões tributárias, principalmente nós que trabalhamos com escola e quando a gente trabalha com instituição de ensino, elas declaram todos os contratos de prestação de serviço. Então, por exemplo, eu tenho uma instituição que ela é pequenininha e que eu sei que ela não declara. Então, ela me pede, inclusive, para não gerar nota do contrato. Porque o seu contrato tem que gerar nota fiscal para a empresa também. Gerar nota fiscal para a escola. Então, quando você for fazer o seu contrato, você tem que resguardar a sua empresa ou você, pensando nisso, porque uma vez gerando nota, você vai cair numa tributação muito alta, ok? Outra questão é a do seu cliente. Se o seu cliente, ele é uma pessoa jurídica, e na maioria das vezes as minhas escolas são já com CNPJ estabelecido, tudo organizado, o que eu pergunto para ele? Professor, qual o CNPJ que o senhor deseja que a gente faça o trabalho? Por quê? Porque eu tenho que entender que às vezes eu posso gerar nota fiscal para ele, para uma empresa, para um CNPJ, que ele não quer problema para ele, ou que já está na sua tributação máxima. Então é bom bater um papo com o seu cliente, mas lembrando que as partes que você está ali contratando são as pessoas que vão ter um vínculo jurídico de cumprimento de obrigação. A sua de entregar trabalho, a dele de receber o seu trabalho.
Então não dá para viajar muito num CNPJ de terceiro ou num CNPJ que não tem nada a ver na prestação de serviço. Isso você não pode fazer. Você tem que ter muito bem focado para quem é essa prestação de serviço. E aí você escolhe entre a pessoa física ou a jurídica que vai receber o seu trabalho. Não pode sair dentro dessa rotina de quem vai entregar e quem vai receber esse trabalho. Ok? Doutora, deixa eu ver aqui. Tem que ler com óculos. Para seguro de responsabilidade profissional. Também é melhor o contrato em nome da empresa para ter cobertura quanto aos advogados colaboradores? Mara, eu venho vendo muito seguro já de responsabilidade profissional aí, inclusive para alguns colegas da área tributária que tem problemas aí, que orientam a empresa e pode dar errado lá na frente, tem seguros para cobertura disso. Então eu entendo que o seguro que vai atender a responsabilidade profissional, ele é no contrato com o nome na empresa. Porque você, dentro de um seguro de empresa, você abrange cobertura para os colegas advogados, cobertura para danos e responsabilidades dentro do escritório, para terceiros, ou alguma falha dentro das ações. Então, quando se trata de seguro de responsabilidade profissional, eu entendo que a melhor saída para mim, que avalio dentro da minha realidade, é para a empresa, para eu poder abranger toda uma equipe profissional que eu tenho dentro do escritório. Porque não sou eu só que realizo trabalho dentro do meu escritório hoje. Hoje eu tenho um trabalho que eu realizo, mas eu tenho um time inteiro. E se esse time der merda, se esse time acontecer alguma coisa com ele, hein? Aí eu respondo pelo meu time. E aí eu não tenho seguro que responda por ele. Já pensou? Aí não adianta nada, né? Bem, então, como eu estava falando para vocês, no contrato vocês vão ter aí o contratante e o contratado, que você tem que observar muito, sabendo que, inclusive, a título de imposto de renda, você vai ter ali que observar quem são as partes. A outra questão que você vai observar, gente, é o objeto do seu contrato. O objeto do seu contrato tá claro? E aqui eu vou fazer uma observação para vocês, meus alunos, os meus seguidores que trabalham aí na área de recuperação de crédito escolar. Gente, não tem como você trabalhar bem o objeto do contrato se você não for claro com o gestor que você tem um honorário a título de prestação de serviço e gestão da carteira dele, em que você recebe parte daquele resultado que você entrega para ele, bem como os honorários sucumbenciais e extrajudiciais por parte do devedor. Esses dois honorários, ele tem que ficar muito claro para os nossos clientes. Por quê? Porque senão ele vai falar assim, olha, já aconteceu isso, hein, comigo, por isso que eu falo para vocês e eu ensino vocês a fazerem aquilo que vai dar tensão lá na frente. Contrato é para prever problema lá na frente. E ele falar para mim, olha, doutor Mical, meu cliente quer o recibo de pagamento da escola durante o ano para ele declarar imposto de renda. Lembrem-se que o imposto de renda dos pais das escolas, ele pede o relatório no final do ano para ele declarar e ganhar o desconto. E aí, como que ele vai ganhar o desconto no imposto de renda com recibo que não está claro? Porque a escola vai entregar para ele um recibo parcial só do que ela recebeu. E os 20% que o advogado recebeu pela prestação desse serviço. Então tem que ficar muito bem claro isso, para orientar inclusive a instituição, porque nós já falamos só nesse contrato de prestação de serviço aqui, perfeito, duas tendências, tanto do imposto de renda do profissional que presta o serviço, quanto do pai que usa o recibo que você declara para imposto de renda, e aí você cria uma confusão dentro dessa escola.
Doutora Mical, mas como que eu faço para falar com a escola sobre isso? Olha, na hora de fechar o contrato de prestação de serviço, você tem que ser claro para ele com relação ao objeto do seu contrato. O objeto é a prestação de serviço extrajudicial e judicial. O objeto do seu serviço é o extra, o judicial, uma assessoria 100% jurídica, 100% educacional. Então, se você tem mensalidade, tem que estar escrito no objeto, a mensalidade de tal. E para que é essa mensalidade? Essa mensalidade é referente a tirar dúvidas, a dar um aporte de suporte via telefone para a escola de informações. Tá incluso assessoria jurídica completa, inclusive prestação de serviço em ações de área trabalhista, de indenizações e PROCON, o que a escola precisar administrativamente e judicialmente. Tem que estar lá claro e tem que estar clara a abrangência da sua prestação de serviço. Olha só o que aconteceu com um colega. Fez um contrato com a escola e o contrato, o objeto estava lá só referente a quê? Ao extrajudicial e judicial. No decurso da cobrança, um devedor entrou com uma ação de consignação em pagamento, dizendo que o débito dele era tal, tendo em vista que o desconto que ele ganhou não foi por pontualidade, sim porque ele indicou 2 amigos. E a escola falou assim, olha, doutora, vai fazer a defesa para mim desta consignação? Não, nós não trabalhamos na ação de consignação em pagamento, nós trabalhamos na ação de execução e de cobrança. Não, mas a ação é referente à cobrança de vocês. Não, nossa cobrança é do valor que vocês me deram. Ele entrou com a ação para discutir o valor que vocês estão cobrando. Então, essa é uma defesa apartada do nosso bojo de defesas dentro do contrato. Então, é importante vocês deixarem claro qual é a amplitude do objeto de trabalho para o cliente. Porque foi o contrato que salvou essa questão. Olha, tá aqui no nosso contrato, nós prestamos assessoria em recuperação de crédito, tanto no âmbito extrajudicial quanto no âmbito judicial. E nós trabalhamos nas demandas e nas ações em que nós temos a escola como autor e não a escola como réu. Porque a escola como réu, eu estou trabalhando em nome da instituição pela uma ação que o autor propôs. E ela foge da prestação de serviço. Uma ação de consignação, para você fazer uma defesa nela, você pode aí cobrar uns R$2.500, R$3.000 nela. E aí você deixou de ganhar essa defesa porque o seu contrato não foi claro em que nível de assessoria jurídica você está prestando. É em que a parte é réu? É em que a parte é autor? São exclusivas das suas ações de execução e cobrança? Ou pode entrar mais algum tipo de ação? Então, dentro do objeto do seu contrato, tem 3 coisas que vocês vão observar sempre. Se esse objeto vai abranger 3 áreas, na área minha inclusive, que é, primeiro, a assessoria jurídica, 100% educacional. Que nível de assessoria é essa? Você tira dúvidas ou se você vai responder por todas as ações que a escola tem. Lembrando que, se um dia você fizer um contrato assim, você tem que ter a visão de quantos funcionários a escola tem. Porque se essa escola quebra no meio do caminho, você vai ter 80 ação trabalhista para você resolver por R$1.000? Por R$1.500? Então tem que ter limite, sim. Você tem que fazer um contrato levando em consideração o nível de demandas que você tem, limite para cuidar naquele valor. E se ele vai abranger defesas administrativas ou judiciais, está incluso todas as áreas da escola, tributária, trabalhista, civil, contratual, ou se é onde tira dúvidas. Fica atento com essa questão aí, ok? A segunda é o extrajudicial, com honorários para o extrajudicial. Então, por exemplo, eu cobro dentro de um extrajudicial 20% sobre o recebido. Ocorre que às vezes a escola me passa, por exemplo, como eu tive uma instituição, que me passou 9 milhões de dívidas.
E aí ele pegou e negociou comigo. Doutora Micael, por eu estar te entregando um valor de dívida tão grande, a senhora pode fazer um honorário melhor? Eu fiz 15% do extrajudicial. Mas no judicial eu mantive 20%. Então eu tive que deixar claro lá que eu cobrei 15% sobre os resultados do extra e 20% do judicial. Então presta atenção nessas questões. Por que que eu pensei isso no objeto do meu contrato? Porque o extrajudicial, eu não preciso de advogado, eu não preciso de uma mão de obra para me auxiliar, que tem aí uma alta concentração de conhecimento, ou um advogado especialista, que já tem aí um custo mais alto para o meu escritório. Eu tenho aqui um call center em que eu tenho custo com as meninas por resultado. Então, se eu ganhar mais, elas ganham mais. É diferente de um advogado que tem um salário muito maior, um salário fixo, e ainda os resultados dele vai variar sobre um fixo muito maior do que o meu call center. Então, eu penso sempre que para eu ganhar menos no judicial, eu tenho que tomar uma decisão muito consciente e coerente, porque a mão de obra que eu tenho no judicial é uma mão de obra mais qualificada, mais cara, e que ela não tem como entrar com ação de tonelada. Ela tem que olhar contrato por contrato. E isso dá muito mais trabalho, é uma demanda muito maior. E sem dizer que quando eu entro com essa ação, eu tenho que ter um profissional olhando todos os dias os andamentos dos processos no Projude. Eu tenho que andamentar ações, eu tenho prazos para cumprir. Olha só, agora nós entramos dentro de uma celeuma do judicial, em que meu custo é muito maior. Vou ter que ter um advogado, vou ter que ter um estagiário, eu tenho limite de ação para jogar em cima de um advogado, eu tenho limite de ação para um estagiário. Então eu assumo para mim uma responsabilidade muito grande de andamentação de processo, inclusive que eu odeio. Por isso eu jogo todas as minhas fichas dentro do extrajudicial, porque eu não quero voltar a ser escrava da dependência de ação. Eu não quero voltar a depender de decisões judicial. Então eu não vou formar um time gigante de jurídico dentro do meu escritório. Eu não tenho essa intenção. Então meu objeto de contrato tem que ser bem claro, que no extra eu dou um desconto para o meu cliente, porque eu sei que eu também tenho mais de 70% do resultado tem que vir dentro do extrajudicial. E no judicial eu jamais vou ter condições de dar desconto para o meu cliente, porque a mão de obra é mais cara. O trabalho de andamentação de um processo é muito mais tenso, porque ele é escravo de prazos, ele é escravo do judicial, sim. Eu não posso conferir datas quando eu coloco ações, porque agora não depende de mim essas datas. Eu não posso contar com alvarás, eu tenho que contar com um conhecimento gigantesco do meu jurídico de constrição patrimonial para aumentar e melhorar o meu resultado. Mas dizer que eu tenho controle sobre ele, não. Então, quer dizer, tem um custo alto, pessoas com a qualificação profissional salarial mais alto, tenho prazos para eu caminhar, andamentar, então eu não dou desconto sobre o judicial. E fica aí minha dica para vocês nesse sentido também. Viu? Doutora, nas ações judiciais, você cobra somente 20% do êxito ou cobra honorários iniciais também? Vamos então lembrar um pouquinho para esclarecer para vocês entenderem sobre qual ação que eu estou falando, porque senão vocês vão ficar achando que são ações que a gente cobra por honorários iniciais. A Estival Advogados, ela trabalha com recuperação de crédito escolar. Então, o meu contrato de honorários é sobre a recuperação de crédito que eu tenho. Então, eu tenho lá meus honorários fixos, que é sobre assessoria 100% educacional que eu dou para a instituição, com o limite dessa assessoria, como eu já disse para vocês no início da live. O extrajudicial eu cobro sobre 20% dos meus resultados. E eu não falo aqui em honorários iniciais, porque é um trabalho de régua de cobrança extrajudicial toda implementada dentro do escritório, como o método REC.
E dentro do método REC também, nós temos uma régua de trabalho judicial, que são gatilhos que nós utilizamos para fechar acordo no extra. Então, não há de se falar em honorários iniciais dentro do nosso método de trabalho, que é um preventivo dentro da instituição, uma régua do extrajudicial e uma régua do judicial. Porque eu não cobro por ação, eu cobro dentro de uma dinâmica da minha própria régua com estratégias de recebimento. Então, eu cobro pela carteira da escola. Eu não estou falando de uma ação exclusivamente, tá bom? Quando nós falamos de uma ação judicial de execução, em que nós pegamos no mercado lá fora, nossa, o meu cliente está passando aqui para mim um cheque de 100 mil reais. Aí você pode fazer um contrato com ele sobre os honorários iniciais e sobre o resultado da ação. Mas da escola não, nós estamos falando de uma carteira de cobrança inteira. Eu pego dentro da escola 300 contratos e eu tenho uma régua do meu método REC em que 70% disso eu recebo tudo no extra. Ou seja, como que eu vou falar de honorários iniciais dentro de uma régua que eu já recebi honorários quase todo da dívida e eu nem entrei no judicial. E o judicial, quando eu vou propor ação, ele está dentro da minha régua extrajudicial. Então eu ligo para o pai, eu ligo para o devedor, eu mando a intimação, falo para resolver até 10 minutos antes da audiência. Então, tudo dentro do nosso método são estratégias. E aí a de honorários iniciais só existe se fugir dessa estratégia de régua de cobrança. A régua de cobrança é ela que domina todo o nosso processo. A régua de cobrança extrajudicial, ela tem dentro dela estratégias que tá olhando aí para dentro da escola, aquilo que é extrajudicial, que vai vir para o seu escritório. E nós estamos olhando lá na frente para um contrato que nós já realizamos com a escola que prevê o judicial. Mas o judicial é um gatilho para o seu extrajudicial. Se você for para dentro de uma instituição, pegar 300 contratos, 9 milhões, 5 milhões de dívidas, pensando em propor-ação, o custo do seu escritório é altíssimo. Porque a mão de obra que vai propor essa ação é um advogado. E o advogado não propõe ações em massa. Ele tem que avaliar contrato por contrato. Então, aquilo que é o carro-chefe do seu escritório, que é o extra, onde você vai comandar o show, com todo um call center ali, de pessoas que vão receber tudo por resultado. E a remuneração salarial delas é como a sua, por resultado. E você não tem uma base salarial alta como o advogado tem uma base salarial maior, né? Porque não é alta não, que o advogado, ele tá hoje assim com um achatamento na receita dele muito grande. Mas o meu extrajudicial, ele entra para dentro dos meus resultados. Então eu conto, se eu ganho, meu extrajudicial ganha. Então, o carro-chefe do nosso escritório é um extrajudicial. E lá nós temos obrigação de receber de 70% a 80% de todo o contrato, seja sua dívida de 300 contratos, ou seja sua dívida da escola de 9 milhões, 5 milhões, 70% tem que vir do seu extrajudicial com a sua mão de obra e sua estratégia, régua de cobrança dentro do extrajudicial. E o judicial, ele tem que ser apenas um gatilho, porque eu não posso propor ação esperando na sentença receber meus honorários. É na sentença que eu uso dela para que o devedor faça acordo comigo agora, tá bom? Então é tudo uma régua de cobrança dentro do método REC, em que você monta ela prevendo todos os detalhes, desde o ato de pegar dentro da instituição até o ato de entregar resultados, tá bom? Doutora, o critério para passar a cobrança judicial... Não, peraí. Qual o critério para passar para cobrança judicial uma cobrança extrajudicial infrutífera? Primeiro, Rodrigo, você tem que entender que uma cobrança extrajudicial infrutífera, você só pode concluir que ela é infrutífera quando você realiza 3 contatos diários com seu devedor e não consegue. Se você já tentou marcar um call, que é um momento de uma videochamada por mensagens com ele. O momento de cobrança infrutífera tem que ser em que o devedor te bloqueie em todas as formas. Ele se recusa a falar com você. Sendo que você ainda tem um script de cobrança, em que no seu script de cobrança, Rodrigo, você já passou todas as etapas de estar apertando os parafusos para falar com esse devedor. Porque eu tenho
dentro dessas ferramentas, buscas de novos telefones, buscas patrimoniais, para que eu leve o devedor, que não queira, a falar comigo, tendo em vista que ele vai ter um problemão lá na frente. Então não esqueça, script de cobrança é importantíssimo antes de declarar uma cobrança extrajudicial infrutífera, tá bom? Uma cobrança extrajudicial infrutífera é aquela que eu já tentei umas 3 vezes fazer acordo com o devedor, ele quebra ele, paga a entrada e nunca cumpre. Ou que o devedor não tem contato algum. Só que esse devedor, você tem que encontrar o contato dele. Por quê? Porque não adianta você jogar pro judicial um devedor que você não consegue falar nem no telefone. Como que você vai achar ele via justiça? Você não vai achar. Então você não pode declarar a morte súbita dele. Eu não deixo o meu extrajudicial nunca declarar nada infrutífero. Então eu separo as demandas até pelo aquilo que ele acha que é infrutífero. Então o que é infrutífero? Vamos criar uma régua de cobrança para o infrutífero, para que ele floresça. Porque uma cobrança não pode ser declarada infrutífera nunca. Ela vai para o judicial até para ela poder se tornar frutífera. Para você ter isso como uma forma de pressão maior. Mas ela nunca pode ser declarada infrutífera. Tá bom? Fábio, o seu call center tem valor fixo ou comissão? Tem valor fixo mais comissão, tá, Fábio? Elas ganham pela rotina, aquilo que dentro da categoria do analista de cobrança o sindicato permite. Então eu avalio o que o sindicato autoriza no analista de cobrança. Olho o padrão mínimo do sindicato e joga uma comissão sobre os resultados para elas. Os resultados dessa comissão vão variar de 2 formas também, né? Aquilo que elas recebem à vista e aquilo que é parcelado no boleto, tá bom? Então vamos lá, gente. Você colocou ali o objeto, você passa também ali a descrever dentro desse objeto detalhadamente qual o âmbito de trabalho e os valores que você cobra sobre isso. A vigência do seu contrato também é importantíssima. Por quê? Porque mesmo quando o seu contrato, essa aqui é uma dica de ouro, hein? Presta atenção que eu vou falar para vocês. Mesmo que o contrato tenha vigência de 1 ano, por exemplo, lá vai ter as ações que você já propôs na sua régua judicial. E uma vez proposta a ação, mesmo no fim do contrato, você é responsável pelo trabalho que você já iniciou. Então, por exemplo, se eu devolvo para uma instituição o trabalho aqui, né? Nossa, venceu o contrato, eu vou querer voltar a cobrança para dentro da escola, doutora. Tudo bem, pode voltar a cobrança para dentro da escola. Mas aquela cobrança que eu iniciei dentro do meu escritório, que já tem valores organizados, que tem promessa de pagamento, que tem ação judicial, essa não vai voltar, a não ser que a escola pague parcialmente pelo trabalho já realizado. Então, a vigência do contrato tem que estar sempre muito clara com relação àquilo que você já iniciou. Porque um trabalho já iniciado, pegar ele mastigadinho e dar continuidade no final com o seu trabalho é muito fácil. Mas pagar por ele, ninguém quer, né? Então, na hora de rescindir, deixa claro na vigência do contrato que uma vez findando esse contrato, as demandas que já estão em andamento, elas devem ser pagas para o escritório parcialmente e proporcionalmente ao trabalho já realizado por ela. Porque assim você comprova aquilo que você já realizou para que você receba parcialmente por isso. Porque senão você entrega para as instituições trabalho que você suou por ele para a escola facilmente agora receber? Não. Aí tem que ser justo, né? Por isso que eu coloco proporcional e parcial. Porque aí é aquilo que você fez, você recebe. O que você não fez, que eles dê continuidade para dentro desse contrato. Ok? Bem, mostrei para vocês aí toda essa estrutura principal que eu considero dentro de um contrato de prestação de serviço, que deixa ele perfeito, e ainda mostrei para vocês aí as avanças que lá na frente vão influenciar no contrato. Para finalizar esse contrato, não deixe de colocar lá os contratantes, sempre observando as partes
com o CNPJ qualificado lá. Então, se você tem um contrato com o CNPJ tal, quem vai assinar seu contrato? O responsável pelo CNPJ. Como que você vai saber que é o responsável pelo CNPJ? Conferindo o contrato social da empresa em que você declarou lá como parte do seu contrato. Não pode assinar o contrato o financeiro, porque ele não é parte do contrato social. Quem assina contrato de prestação de serviço é quem está no contrato social. E, por fim, as duas testemunhas também valem por o nosso contrato. Porque o nosso contrato também é um título. E olha, judicialmente considerado um título em que é um valor alimentício do advogado. Então, o contrato ele tem um peso muito grande na hora de uma execução futura. Então, é importante a gente procurar uma forma de execução mais rápida, que é a execução. E, para isso, pela formalidade que a lei pede, essa execução, né, para que ele tenha o valor de um título para ser executado, precisa da assinatura de testemunhas. As testemunhas podem ser uma estagiária sua secretária, da escola, não importa. O importante é ter lá os nomes da testemunha e eu sempre gosto de acrescentar o CPF e RG dessa testemunha. Por quê? Porque caso lá na frente alguém questione, apesar disso não ser matéria que desqualifica seu contrato, eu me preparo dentro do meu contrato para problemas. Então, eu deixo, sim, o RG e o CPF daquela testemunha. Porque eu já vi alguns julgados, algumas decisões em que o juiz manda dizer quem é a pessoa. E para dizer quem é a pessoa, você tem que ter o CPF da pessoa. Então, para evitar problemas para mim lá no futuro, o meu contrato também vem com os dados dessa testemunha, para que não questionem isso lá na frente. Ou se questionarem, como que eu vou lembrar um contrato que eu assinei há 5 anos atrás, quem era testemunha? Ah, coloca lá Maria das Neves. Se for da escola, eu não vou nem lembrar quem que é Maria das Neves. Então eu coloco lá assistente da escola, o recepcionista da escola, CPF tal, tal. Então eu coloco para que eu, no futuro, também tenha um direcionamento melhor para eu me lembrar dos dados do meu contrato, ok? Terceiro ponto, que é importantíssimo também, terceiro nada, hein? Já foi mais de 3. É você sempre digitalizar o contrato, tá, gente? A digitalização do contrato, salvar esse contrato nas nuvens, é importantíssimo profissional. Você cria histórico do seu trabalho com a escola e qualquer coisa que porventura venha acontecer, uma secretária sua desvie seu contrato, ele suma nas pastas de outras pessoas, são coisas que nunca podem acontecer. A organização é tudo dentro de um escritório, principalmente quando trabalha com muitas documentações, como o escritório de recuperação de crédito escolar. Mas se você tiver pastas virtuais das suas empresas, você nunca vai ficar sendo pego com as calças na mão. Se você estiver na rua, falar, nosso contrato, você tem um contrato na pasta. Então, é importante digitalizar todos os documentos do seu escritório, guardar as pastas virtuais disso, salvar nas nuvens, para que você tenha sempre em suas mãos aquilo que é precioso, que determina o valor dos seus alimentos. Esse é o trabalho do advogado. É um direito alimentício dele. Você não pode jogar isso para lá como se não fosse com importância. Tem que ter importância. Outra coisa muito importante para fechar nossa aula de contrato perfeito é realizar a manutenção desse contrato de acordo com a vigência. Se você venceu o seu contrato, vai lá, renova o contrato com o seu cliente, mesmo que ele tenha lá que ele é renovável por tempo indeterminado. Reajusta seus honorários, coloca esse reajuste para acontecer. Agora mesmo nós estamos nos preparando para no final de ano fazer reajuste com todas as empresas, com todas as escolas. Por quê? Porque senão vai defasando seu trabalho, você vai trabalhando pelo mesmo valor, sendo que o seu contrato não está acompanhando a inflação, não está acompanhando o mercado. Aí você fica com os honorários já desatualizado.
Então, isso traz um reflexo dentro da sua renda. Então, trate seu contrato de honorários com todo respeito, com todo o acompanhamento, porque ele é o resultado do seu suor, do seu trabalho. E o contrato, ele precisa ser reajustado. Você deu um desconto maior para o seu cliente no primeiro ano, no segundo ano você tem que ir lá fazer esse reajuste. O contrato foi feito para você cuidar da sua carteira. Seu contrato é a sua carteira. E como você deixa a sua carteira aberta, sem controle algum? Me diz aí, vocês fazem reajuste dos seus contratos? Você acompanha a sua carteira de acordo com o mercado? Você deixa essas possibilidades? Se não deixa, tá aí outra orientação para você, porque isso aqui tá longe de ser dica. Isso aqui é abrir a minha experiência de 22 anos com escolas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa live, viu? Que ela tenha agregado para vocês muito no seu conhecimento, na proteção do seu contrato de honorários, vislumbrando lá na frente, olhando os detalhes que você, às vezes, até pela falta de experiência, erram. Então, hoje, com essa live, eu tenho certeza que vocês vão olhar para os contratos de forma muito mais madura, sem deixar arestas abertas que vão gerar prejuízo. Porque quando você deixa isso acontecer, o cliente, monta em cima. E ele faz você cumprir coisas que você, às vezes, não tratou com ele. Mas ele fez de bobinho. Você é um profissional sério. Você vai lá e vai ter que realizar aquele trabalho só porque você é um profissional sério mesmo. Não é porque você quer, porque você tratou aquilo com o cliente. Não, é porque você é um profissional que responde super profissionalmente pelo seu trabalho. Mas se você sabe que você não combinou aquilo. E assim, o que não é combinado é prejuízo. Então combinem tudo e coloque isso tudo dentro do contrato. Tá bom? Obrigada aí, o Rodrigo gostou da nossa live, Adalberto, o Aires. Professora, não poderia compartilhar o modelo do seu contrato de prestação de serviço da advocatícia? Ah, meu Deus do céu, essa foi uma proposta indecente, hein? Essa foi, porque isso é uma preciosidade, sim. Chama lá no direct, as meninas conversam com você sobre isso, tá bom? Freitas Couto aí, dá um oi lá no direct, que minha equipe vai falando com você, tá bom? Um abraço para todo mundo, obrigada aí por participar da nossa live, ter gostado aí do tema. Vocês é que fazem os temas ficarem bons. Se tiver sugestão, vai lá no direct, coloca sugestão de live. Eu vou trazendo essas novidades para vocês aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês. E aí, a gente na próxima live traz aí um tema bem real, dentro da realidade de vocês, tá bom? A gente conversa lá no direct. Até mais, pessoal.